Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 11, cujo título é A Cura Divina no Ministério de Jesus Cristo. Nós vamos estudar nesta lição sobre a cura das enfermidades. E quando nós falamos de enfermidades, nós precisamos lembrar que isto é uma referência à consequência direta do pecado do homem. A Bíblia diz que o homem foi feito e ele foi feito por Deus imortal, ou seja, a morte não fazia parte da vida humana, mas o pecado é que trouxe a morte e o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo também vai dizer aos Coríntios que quando esse corpo carnal, esse corpo mortal se revestir da imortalidade, este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então, ou seja, somente nessa ocasião, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte só deixará de existir quando o corpo que é mortal for revestido de imortalidade. Isso nos diz que a mortalidade do corpo está diretamente associada ao pecado. E as enfermidades são uma etapa, vamos dizer assim, dessa consequência. Porque de que uma pessoa morre? Alguém morre motivado ou causado por alguma enfermidade. Mesmo a pessoa atravessando a rua, o caminhão passou por cima dele. Morreu de quê? Morreu de atropelamento? Não, ninguém morre de atropelamento. Ele morreu de traumatismo craniano ou de rompimento de órgãos internos, falência de alguma coisa relacionada a um órgão que é vital. Assim também as enfermidades vão atuar dentro dessa mesma área. Eu uso óculos, por exemplo, porque algum problema há na minha córnea. Como ela não é um órgão vital, então eu não morri ainda por causa disso. Mas isso é consequência do pecado. E aí lembre, não do meu pecado cometido por mim agora. Não é porque eu pequei hoje, amanhã pego uma gripe. Porque eu pequei hoje, depois da manhã tenho um infarto. Não é o meu pecado cometido hoje, mas é o pecado da humanidade desde a presença dele na raça humana que trouxe como consequência as enfermidades e a morte que é consequência delas. Alguém diz que, porque o texto diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, então o crente não é para ter mais enfermidade. Ora, mas o mesmo texto de Isaías também diz que os nossos pecados ele levou sobre si. E aí eu pergunto, é possível o crente hoje, lavado e remido no sangue de Jesus, ainda ter algum pecado, cometer algum pecado? O apóstolo João diz que quem diz que não comete pecado é mentiroso. Logo, sim, todos nós cometemos pecados. Se Jesus levou sobre si os nossos pecados, como é que nós ainda cometemos pecado? Da mesma forma que a enfermidade ainda acontece em nós. Ou seja, ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas nós ainda podemos enfermar. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas nós ainda podemos pecar. Por quê? Esse corpo dessa morte, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 7. Quando o corpo for revestido de imortalidade, não haverá mais pecado no céu, nem haverá mais enfermidade. Essas enfermidades, elas acontecem no corpo, porque é o corpo mortal que mais vai ter enfermidades, mas elas têm consequências também, e elas também vão afetar a alma, o psique, porque uma coisa está relacionada com a outra. O corpo, através dos sentidos, é o meio pelo qual o ser interior, a alma, tem contato com o mundo exterior. Por isso, o mundo exterior também afeta o ser interior e daí vem as doenças psicológicas e até mesmo as doenças chamadas psicossomáticas. Doenças psicológicas que trazem efeito no corpo humano. E vamos lembrar do Salmo 32, que o salmista dizia que enquanto ele estava em pecado e não confessou, a alma dele sentia
uma secura de estio e os ossos dele em sequidão também, ou seja, uma doença psicossomática, a alma sofrendo e afetando também o corpo, como é o caso do estresse, que traz muitos problemas aí. O fato é que na Bíblia, quando fala de salvação, nem sempre é somente a salvação do espírito para a vida eterna. Em várias situações, Jesus curou alguém, salvando das enfermidades ou libertando da enfermidade, e ao mesmo tempo que ofereceu a salvação que é pela fé. Como no Antigo Testamento, nós vemos o caso de Naamã, que recebeu a cura do seu corpo físico da lepra e ao mesmo tempo também resolveu ser um adorador de Deus, pedindo perdão, inclusive, quando entrava no templo do outro Deus e que ainda assim fazia para ajudar o seu Senhor. Como também várias vezes, o leproso, por exemplo, Jesus cura, ele volta para agradecer e Jesus diz, a tua fé te salvou. E assim, as duas coisas aí estão ligadas. A salvação que libertou a alma do poder do pecado, mas ao mesmo tempo a cura que libertou o corpo e a alma da enfermidade. Jesus salva e Jesus cura, é o que nós pregamos desde o início da nossa igreja. Lembrando que o ministério de Jesus, portanto, foi cheio dessas coisas porque era algo que fazia parte do seu ministério. Em Lucas, capítulo 4, diz que ele chegou na sinagoga, pegou o texto para ser lido, que era o profeta Isaías, capítulo 61, leu o texto que dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar os que estão enfermos, entregou aquele texto e disse, hoje se cumpriu essa palavra no meio de vós. Logo, o ministério de Jesus Cristo foi um ministério com grande manifestação de cura em todos os locais onde ele chegou. Em muitas aldeias o texto diz que ele curou a todos os enfermos. Isso porque naquela época muitas pessoas estavam enfermas e a medicina era extremamente incapaz de curar muita coisa, como por exemplo a lepra, hanseníase, que hoje o tratamento é em casa, se recebe o remédio e se trata em casa. Aquela época, além de incurável, era altamente contagiosa e o texto bíblico diz que as pessoas eram expulsas das suas comunidades quando eram leprosas e por isso Jesus curou a muitos leprosos. Como muitos que ele chegou, como o que estava enfermo no tanque, como aquela que andava encurvada, a sogra de Pedro, a filha de Jairo que chegou até a falecer e muitos outros que Jesus curou porque ele via aquelas pessoas enfermas, padecendo e que ele observava que elas eram como ovelhas que não tinham pastor e movido de íntima compaixão, Jesus manifestava o seu poder para curar as enfermidades e ele também deu à igreja o poder para, em seu nome, expressar esta manifestação do poder de Jesus Cristo para curar enfermos. E ele, quando mandou que a igreja pregasse o evangelho a toda criatura, disse que esses sinais seguiriam os que crerem e que em seu nome eles iriam curar os enfermos. Assim nós continuamos pregando, dizendo que Jesus Cristo salva e que Jesus Cristo cura, porque o ministério de Jesus foi manifesto para também curar os enfermos e trazer a salvação, que é a principal cura que todos nós necessitamos. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.